Olá, bem-vindo ao canal da Clínica Facton. Hoje nós vamos falar de um tema bastante importante que é a cirurgia na terceira idade. Nós convidamos a doutora Luciana Pricoli Vilela. Ela é médica geriatra formada pela USP, fez a sua residência clínica de clínica e de geriatria pela USP, tem título de especialista na área, ela é professora da pós-graduação médica no IPMED e é do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês e atua também no Oswaldo Cruz. Queria agradecer a tua presença, obrigado, por você ter vindo. E alguma coisa que você queira falar antes da gente começar a entrevista? Essa você não tinha me preparado. Então eu vou começar com você. Poxa vida. Então vamos lá. Doutora, vamos começar com uma coisa importante. O que é a terceira idade, né? A expectativa da vida da população mundial aumentou muito. O que a senhora me conta? Senhora não, hein? Nós estamos falando médica geriatra. Tá. Não, a população está envelhecendo muito mesmo, a tal ponto que a estimativa é que em 2050, quando nós formos da terceira idade, em 2050, o Brasil seja um dos países com o maior número de idosos do mundo. A ideia é que o número de idosos no mundo deve duplicar em 2050 e no Brasil triplicar em relação ao número atual. Então, nós todos aqui vamos fazer parte da terceira idade em 2050. Então, é algo que a gente tem que pensar porque nós precisamos todos nos preparar para chegar, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista social, que isso é muito importante. Um país, o que a gente sabe é que os países desenvolvidos que hoje têm um grande número de idosos, eles passaram por uma transformação durante décadas e décadas. Então, eles puderam preparar a sociedade para esse grande número de idosos, coisa que não acontece com os países em vias de desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então, em 2050, nós vamos ter um número enorme de idosos e o país está preparado para isso? Não é só a Previdência, mas a Previdência também, mas o sistema de saúde, o sistema de transporte, a segurança, as moradias. Nós estamos preparados para esse boom de idosos? Então, realmente é uma reflexão muito importante porque vai nos afetar diretamente a todos. Na verdade, já afeta, né, de alguma forma. A terceira idade começa mais ou menos com... A terceira idade, ela depende do país, porque isso alguns países determinaram que a terceira idade começa após os 65 anos. No Brasil se considera 60 anos ainda. Então, a tendência é países em vias de desenvolvimento têm esse nível mais baixo. Quanto mais alta é a expectativa de vida de um país, a tendência é jogar lá para frente a marca da terceira idade. Na Itália, por exemplo, há poucos anos, a Itália já considera terceira idade a partir dos 75 anos. Nossa. Dado é o número de idosos, porque a Itália é o país com o maior número de idosos da Europa, proporcionalmente. Agora, depois do Covid, eu não sei como que isso vai ficar, quer dizer, porque o Covid realmente também veio causar uma transformação demográfica. Entendi. E é porque os cuidados são diferentes para essa população, né? Para tratamento e tudo mais, né? Sem e aí a dúvida. pergunta é, por que então é importante ter um geriatra, né? Qual a idade assim, que a gente deve iniciar as consultas? Então por que não é um clínico? Por que eu preciso ter um geriatra para essa população? Essa pergunta é muito boa. Até porque a maior parte dos colegas médicos, né, Liboni, muitas vezes pensam que eu atendo idoso, então para que eu preciso de um geriatra comigo? Eu já ouvi isso e eu sei de colegas que pensam dessa forma. Acho que é muito mais por um desconhecimento do que faz a nossa especialidade. Mas o que o geriatra ele pode agregar de diferente em relação, por exemplo, a um clínico geral, a um cardiologista que muitas vezes faz o acompanhamento dos seus pacientes durante muitos anos? O geriatra ele tem uma visão gerencial, ele procura realmente ver o paciente de forma holística. É muito comum, depois de uma certa idade, as pessoas terem que passar por diversos médicos, por diversas especialidades.
Então precisa ir no ortopedista, no cardiologista, no endócrino, no cirurgião, no oftalmo, e cada um com no uma vascular, receitinha. no gastro. E cada um desses profissionais está olhando o paciente de forma fragmentada, de forma unicamente centrada na sua especialidade. Alguém precisa olhar essa pessoa, como um todo. Inclusive, uma das missões do geriatra, uma missão que não é fácil, mas que é uma missão importante, é olhar todas essas prescrições e ver o que realmente é essencial. Qual que, às vezes, uma prescrição de um especialista se choca com a prescrição de outra. Quantas vezes a gente não pega familiares ou pacientes perdidos com a quantidade de receitas de remédios, chegam com aquela sacola de remédio. Então, o geriatra ele tem um papel muito importante quando o idoso passa por muitos especialistas, quando ele tem o que a gente chama tecnicamente de comorbidades, quando a pessoa tem muitas doenças que estão necessitando de muitas intervenções, de muitos olhares. Esse é um ponto. Depois o geriatra ele tem um papel muito importante nas situações de fragilidade. Idosos frágeis são idosos que são os mais suscetíveis de sofrerem o que nós chamamos de iatrogenia. O que é a iatrogenia? Iatros, em grego, significa médico, genia, origem. Então, é um problema médico originado pelo próprio médico ou por um outro profissional de saúde. A iatrogenia ela é tão importante no idoso que ela é uma das principais causas de morte e de doenças, porque a iatrogenia gera uma cascata de problemas, né? Então, por que o geriatra ele é importante? Ele tenta minimizar, diminuir o risco de iatrogenia. E o paciente frágil é o paciente que mais facilmente sofre iatrogenia. Quem é o paciente frágil? É o paciente que você olha e você já pensa, nossa, que frágil, parece que você vai dar um peteleco, ele vai cair, vai desmontar. Então, pacientes com pouca massa muscular, pacientes que andam devagar, que estão enfraquecidos pela razão que for, ou porque tem uma constituição mais mignon, vamos chamar assim, mas também porque tem doenças que estão levando à fragilidade. E uma fragilidade importante, que é a fragilidade mental, cognitiva, que são as demências. Quanto mais velha é a população, maior é o risco de que haja um maior número de pessoas com demência. A demência, ela muitas vezes é avaliada primeiramente pelo neurologista ou pelo psiquiatra ou mesmo pelo geriatra. Mas conforme a idade do paciente vai avançando e vai se somando com outras doenças, o olhar do geriatra, sem dúvida nenhuma, é um olhar que engloba mais o todo e que pode causar um impacto maior. Depois, por fim, também diria que o geriatra tem um papel importante na promoção à saúde, porque afinal de contas todo mundo quer envelhecer bem. Então, nesse sentido, aí você me pergunta, puxa, com que idade uma pessoa pode começar a fazer acompanhamento geriátrico? Se você pensa que o geriatra é um clínico geral, você pode começar... Aos 21 anos, que a gente começa a envelhecer a partir dos 21, né? Desde a idade adulta. Tá. Mas, obviamente, que em quem o geriatra vai fazer maior diferença são nesses idosos frágeis, que são acompanhados por muitos médicos, ou simplesmente o que nós chamamos de os grandes idosos. O que quer dizer isso? Após os 85 anos, que se dirá após os 90, 95, 100 anos, o organismo muda muito. E a gente não pode tratar, medicamente falando, da mesma forma uma pessoa de 90 anos como a gente trata uma pessoa com 60 anos. E muitas vezes o não geriatra acaba tendo mão pesada com os idosos, os grandes idosos. Com remédios, com intervenções. Então a gente precisa pesar muito bem. Eu gosto muito dessa ideia de pensar que para um grande idoso, o papel mais importante do médico é não atrapalhar. E não atrapalhar é uma arte. Entendi. Que nem sempre é fácil. Eu sei, às vezes dá um comichão, né? O doente tem que morrer da doença e não da cura, não, né? Da nossa intervenção. Exatamente. Aí diz uma coisa,
Aí, doutora Luciana, a gente chegou, viu que o paciente é cirúrgico. Tem uma idade ideal para operar esse paciente? Porque hoje os velhinhos estão chegando bem, né? Então, Tem uns velhinhos que estão melhor que os jovens, né? tem. E tem, não estou falando de cirurgia de emergência, urgência, mas cirurgia eletiva. Qual que é a idade limite? Porque tem paciente que tem pedra na vesícula, tem pacientes que têm outras comorbidades, que se a gente operasse, talvez lá para frente não desse tanto problema. E aí, por que que às vezes o clínico segura demais e aí a gente vai operar muito tardiamente? Então, são duas perguntas. Então, quando é que eu devo operar? Se tem idade para isso ou não? E por que que eu seguro tanto alguns casos, que é o que você falou, às vezes a gente segura demais, lá na frente estoura a bomba. Como é que funciona isso? Bom, primeiro não tem uma resposta assim tão simples, porque Eu sei, tudo tem que ser eu individualizado, sei caso a exatamente. caso. Mas, bom, em relação à primeira pergunta, existe uma idade para operar? Não. Isso é uma coisa bem bacana a gente pensar. A gente tem que tomar cuidado com uma coisa que se chama hoje preconceito etário, ou em inglês ageism, ageísmo, né? Que é etarismo, seria em Seria o famoso português. carimbão. O carimbão. É Isso, pronto, idoso, acabou. acabou a chance dele. Não. Então, na verdade, mais do que a idade cronológica, o ideal seria se a gente conseguisse estimar mesmo a idade biológica da pessoa. Porque tem idoso de 90 anos que está saradão. E tem idoso de 70 anos E tá péssimo. que está péssimo. Hum. Isso é uma das coisas que eu acho mais apaixonantes na geriatria. Eu não estou lidando com um público homogêneo, é um público heterogêneo. Enquanto que na pediatria, aos 8 anos, você pega 10 crianças com 8 Todos anos, iguais. todas são praticamente iguais em relação ao desenvolvimento neuropsíquico motor, né? Capacidade motora e neurológica. Um idoso de 80 anos, você pega 10 idosos de 80 anos, eles são totalmente diferentes. Isso depende muito do estilo de vida, das doenças, das coisas que aconteceram e da genética de cada um. A idade por si só não é motivo para operar ou para não operar. Não é esse o nosso determinante principal. Aí você vai fazer exame físico, vai fazer exame clínico. E saber quais são as doenças desse paciente e das condições de saúde desse paciente de uma forma É geral. pior eu fazer um tratamento cirúrgico, você fala, não, pera aí, opa, ele vai ter um agravamento pós-operatório, e às vezes não é legal. Ou você fala, não, os exames estão bacana, dá para... Você sabe que, na verdade, até os exames pré-operatórios nem são os principais determinantes se a gente vai ter sucesso ou não vai ter sucesso. O principal determinante são as condições gerais. Então, quem que é esse paciente? Essa pessoa é uma pessoa que normalmente está bem, tem atividade, faz as suas coisas, ou seja, é um idoso ativo. Esse cara, por si só, tem um bom, o que a gente chama um bom prognóstico, né? Então, provavelmente ele vai bem. Quem é que em geral vai mal? É o idoso frágil. É o idoso que fica o dia inteiro ou deitado ou sentado, baixa atividade física, baixa interação, que já tem algum problema neurológico, que normalmente descompensa, ou que já tem alguma outra doença sistêmica importante. Por exemplo, um idoso que já tem doença cardíaca avançada, que tem doença pulmonar avançada, doença renal avançada. Esse é o idoso de maior risco. Agora, aquela pessoa que funciona normalmente, tem 75, 80 anos, 85 anos, mas é um cara que funciona normalmente, a gente não tem por que impedir a cirurgia dessas Uma pessoas. hérnia, por exemplo, tudo deu caminho, não estou podendo andar porque a hérnia está me incomodando. Pelo amor de Deus, tem que operar. Sim, senão vai emergenciar. Você falou da pedra na vesícula, né? Que pode causar colicistite aguda, que é uma inflamação aguda da vesícula. Em geral, eu sou, por exemplo, uma pessoa que nas minhas avaliações periódicas dos meus pacientes, quando eu vejo pedra na vesícula, eu peço para operar. Sim. Porque justamente, se eu estou projetando que o meu paciente, eu estou querendo prepará-lo para viver até os 90 anos, eu não quero que ele corra o risco de fazer uma inflamação aguda aos 90 anos. E virar uma cascata de doenças associadas. Como já aconteceu. Você sabe que ano passado, retrasado, eu tive que operar uma paciente minha de 103 anos com inflamação aguda na vesícula. Foi o ano passado. Ela operou, foi bem e está viva até hoje. Mais de um ano. Ou seja, já fez vai fazer 104. Bom, doutora Luciana, você falou umas coisas importantes. Medicina continua sendo bom senso e não protocolo. Isso eu brigo academicamente, eu acho que protocolo às vezes emburrece.
Como é sem que eu... dúvida. Vamos dizer uma coisa. Os nossos pacientes geriátricos eles chegam com um combo, kit medicamentos, anticoagulante. Como é que eu preparo um paciente da terceira idade para ir para a cirurgia? Tira anticoagulante, tira as coisas, remédio para pressão. Como é que eu trabalho isso? É só uma maneira genérica para os médicos e para o leigo entender. Em geral, a maior parte das medicações vão ser continuadas e devem ser continuadas porque se eu descontinuar as medicações, eu vou instabilizar os problemas de saúde que requerem aquelas medicações. Exceções para isso, nós fazemos em relação ao AS, que em geral precisa ser suspenso uma semana antes do procedimento cirúrgico. Eu estou falando aqui genericamente, depois cada um tem que perguntar para o seu médico. Mas em geral, o AS, a aspirina Prevent, precisa ser suspensa uma semana antes. Os anticoagulantes depende do anticoagulante. Se você usa Marevan, que é o Varfarin, em geral a suspensão é 5 dias antes. Os novos anticoagulantes, que são remédios relativamente novos, depende, cada um deles, de 24 a 72 horas, dependendo do remédio. Agora, o importante é saber que no dia da cirurgia a pessoa não deve ir anticoagulada para a cirurgia, para que não haja um risco maior de hemorragia. Em relação aos remédios que vão separados no dia, em geral são os hipoglicemiantes, os remédios que que levam a glicemia baixa. Então, insulina e remédios para diabetes, em geral, esses precisam ser suspensos no dia da cirurgia. Até a véspera vão continuar sendo usados. Isso estou falando de forma geral. Depois tem alguns remédios anticonvulsivantes que você precisa talvez trocar por algum outro, aí são antidepressivos, às vezes. Esse você continua até a véspera. Tá. Você só não vai tomar no dia que é o dia de jejum, mas em geral continua até a véspera e assim que o paciente retornar à alimentação, a capacidade de deglutir por via oral, volta com seus remédios remédios também. impregnados na gordura, então aí tem essas ações. Tem o efeito, exato. Anticoagulante a gente tem usado Clexane, né, que substitui em situações principalmente cardiopatas, né, arteriopatas. Algumas horas depois da cirurgia você já costuma voltar. Eu tenho hipoglicemiante, eu tenho tirado à noite, eu não dou a dosagem da noite, eu peço para não tomar. Pode ser também, né? Pode ser também. Mas aí é importante estar sempre o geriatra junto. Aí, vira e mexe, eu tinha até um caso interessante, um médico super inteligente, eu gostava, até já faleceu, que era um senhor já de bastante idade avançada, era um tumor, ele falava 5 línguas, né? E aí quando ele saiu da anestesia, ele estava falando uma língua que no final ele está confuso, né? Ele está falando em russo, né? E me pergunta, eu quero saber assim, porque é normal, né? Esses velhinhos, a gente tem todo um preparo, a gente tem que fazer especial, pré, o intraoperatório é uma coisa toda especial também, são cuidados que o anestesista tem que ter redobrado, mas eles saem meio quadrado, né? O mindset sai meio complicado, né? Essa confusão mental. Essa confusão. Quanto tempo dura e por que acontece isso? O que a gente faz alguma coisa para evitar? Não. Em primeiro lugar, não é todo idoso que vai ter confusão mental numa situação de estresse orgânico, de estresse. Quando a pessoa passa pelo estresse, aqui a gente está se referindo não ao estresse emocional, mas ao estresse físico, cirúrgico. Quando o organismo é submetido a um estresse, algumas pessoas podem desenvolver um estado de confusão mental. Esse estado de confusão mental, em geral, se relaciona ao uso de alguns remédios, entre eles os próprios anestésicos. Muitas vezes pode mostrar para nós que o que a gente chama de reserva cognitiva do paciente é uma reserva diminuída. O que quer dizer reserva cognitiva? Aqui eu preciso fazer um parênteses para explicar um conceito importante em geriatria, que é o conceito de reserva funcional de qualquer órgão. Todos nós temos o que a gente costuma chamar de poupança de saúde. A poupança de saúde, eu gosto de explicar assim para o leigo, minha função cardíaca, por exemplo. Eu tenho lá uma capacidade X de função cardíaca. Conforme a gente vai envelhecendo, essa capacidade máxima ela vai diminuindo, ou seja, como se a nossa poupança de saúde fosse diminuindo. Só que para o dia a dia vai muito bem, eu não fico no vermelho. Mas quando acontece um estresse muito forte, eu talvez tenha que entrar no cheque especial. Esse cheque especial é quando acontece um abalo importante na função daquele órgão. E isso pode acontecer para o cérebro também. Então, uma pessoa que já tem uma reserva cerebral diminuída, quando ele é submetido a um estresse da cirurgia,
pode ter confusão mental. Em geral, isso daí é autolimitado, dura algumas horas. Se dura mais tempo, até isso requer outras intervenções, inclusive geriátricas. Mas coisas importantes que a gente deve fazer, que são fáceis, que os familiares devem colaborar muito no pós-operatório imediato, é a proximidade de pessoas conhecidas. No caso de pessoas que usam óculos, colocar os óculos. Pessoas que usam próteses auditivas, colocar as próteses auditivas o antes possível. Manter o quarto iluminado quando é dia e só escurecer o quarto quando é noite, ou seja, ajudar a fazer o ciclo dia-noite. Tudo isso para restartar o cérebro. Restartar o cérebro, exatamente. Tá. Essas medidas que são não medicamentosas, elas são essenciais. E, obviamente, controle de dor. Porque às vezes a pessoa se agita porque ela está com dificuldade de expressar que ela está com um incômodo, que ela está com dor. Na medida do possível, a gente deve tentar tirar a sonda vesical, sondas nasais. Levantar rápido da cama. Tirar logo da cama, colocar na poltrona. Como eu disse, abrir as janelas, fazer ciclo vigília-sono. Voltar à vida, ao normal. Isso diminui muito o tempo de confusão mental. Entendi. E existe, por exemplo, alguma coisa que aumente a resistência e imunidade desse paciente para o pré-operatório? Ou existe alguma dieta especial no pré-operatório ou no pós-operatório para deixar o paciente idoso, entre aspas, turbinado? Olha, mais do que existir uma fórmula mágica, não existe uma fórmula mágica, nem um remédio. Canja de galinha não resolve aqui. Não, então, o que resolve é exatamente isso. Resolve é que a pessoa seja fisicamente ativa. Se a pessoa ela é fisicamente ativa, aquilo que eu expliquei anteriormente, uma pessoa que fica o dia inteiro na cama ou na poltrona, ela vai mal. Quer dizer, ela tem menos capacidade para se desenrolar na hora do estresse metabólico da cirurgia. Então, o importante é que as pessoas sejam fisicamente ativas, músculo e alimentação saudável, com bastante proteína e além das calorias. A gente tem que tomar cuidado porque idoso, isso de uma forma geral, a gente tende a comer demais carboidrato, porque é fácil, rápido, gostoso, e dá uma satisfação imediata, mas o carboidrato não dura. O que é carboidrato? Pão. Olha, vocês querem a fórmula da desnutrição do idoso é pão com café com leite. Tem idoso que às vezes come café com leite e pão 2, 3 vezes por dia e só faz uma refeição decente, vamos dizer assim. Isso é de um empobrecimento orgânico enorme, então precisa ter uma alimentação correta. Tá? Alimentação equilibrada e atividade física. A imunidade está boa, não tem nenhum preparo especial, nada disso. Eu também concordo, porque às vezes a nutricionista acabam exagerando em alguns complementos e não precisa disso. Não precisaria fazer nenhum suplemento artificial. Nada. Poderia ser tudo pela alimentação. Eu concordo, acho que é isso mesmo. Doutora Luciana, vamos lá, outra pergunta aqui interessante. Internei meu paciente lá no hospital, precisa de cuidador, familiar, como é que funciona? Porque é complicado hoje na correria do dia a dia, como é que fica esse idoso no hospital? Depende do idoso. É o que nós falamos, mas depende do idoso. Como é que você orienta a turma? Primeiro vai depender qual que é a capacidade cognitiva dessa pessoa, ou seja, como é que está a cabeça desse idoso. E quando eu falo como é que tá a cabeça, se tem algum indício de demência ou não, mas também do ponto de vista emocional. Por exemplo, tem gente que faz questão de ficar sozinha. Eu tenho vários pacientes idosos que não querem acompanhante, porque não querem uma pessoa não fazendo nada do seu lado, ou empatando, ou pelos motivos mais diversos, ou porque são muito independentes. Outros fazem questão, ficam inseguros se estiverem sozinhos. Então, a primeira coisa, saber do ponto de vista emocional se essa pessoa prefere estar acompanhada ou não e se ela necessita ou não de acompanhante para ir ao banheiro, se tem risco de queda, se precisa de algum outro auxílio. Então, de uma forma geral, obviamente, nós preferimos que os pacientes estejam acompanhados. Até pela confusão, né, que nós conversamos, que de vez em quando pode ter períodos de confusão. Pode acontecer.
Então, de uma forma geral, nós preferimos que os pacientes estejam sim acompanhados no pré e no pós-operatório. Quem pode ser essa pessoa? Familiar, amigo ou um cuidador contratado. E em casa, hein? Como é que funciona isso? Aí tem que tirar tapete, tem que arrancar tudo, né, para não cair, não ter nenhuma fratura. Como é que funciona isso? Aí precisa ter acompanhante, claro, né? Isso. Dependendo do grau cirúrgico. O pós-operatório, dependendo, no seu caso, que faz cirurgias grandes, né? Abdominais grandes, que você vai ter aí pelo menos 1, 2 semanas com bastante limitação de movimentos, depois a coisa vai andando mais, às vezes com limitação alimentar também, com dietas especiais. Então, nessa situação, em geral, também a pessoa vai precisar de alguém perto para o caso de necessitar de, mais uma vez, de ir ao banheiro, de pegar comida, de pegar bebida, de oferecer tudo isso. Isso é uma coisa importante, por exemplo, desidratação acontece muito por falta de oferta. O idoso muitas vezes não sente sede ou São sente... camelos, né? Não bebe água, né? Mas o camelo se vira bem. O idoso... E é muito velhinho, não toma porque ele tem medo de, às vezes, incontinência urinária, principalmente de não mulher. dar tempo. Então isso é uma coisa importante. Mas, e também o próprio centro da sede Sim. pode ficar afetado com o envelhecimento. Então, o cuidador, a presença de uma pessoa no pós-operatório é essencial. E uma coisa que é importante, Liboni, é pedir para a família avaliar a presença de dor, porque é uma coisa que é interessante. Né? O pós-operatório, no geral, você pergunta para o paciente, tá sentindo dor? Não, tá bem. Tá bem, mas o paciente não se mexe, ele vira um verdadeiro robô, porque se ele respira um pouco mais fundo, se ele dá uma giradinha, ele sente dor. Isso não é o que a gente quer. A gente quer que a pessoa esteja um pouco mais de conforto para fazer a mobilização necessária, porque ficar completamente parado no pós-operatório é risco de trombose, de fazer trombo, e é risco de outras complicações também. Por exemplo, de baixa expansibilidade pulmonar, facilita pneumonia, facilita falta de ar, especialmente naquelas pessoas que já têm algum problema pulmonar. Então, uma coisa que eu acho importantíssima para o pós-operatório é a fisioterapia. Aliás, eu sou fã de fisioterapia. Tudo, motora e respiratória. Reabilitação faz muita diferença. O profissional fisioterapeuta muitas vezes não é valorizado como deveria ser valorizado, porque a fisioterapia faz toda a diferença. É o remédio mais importante, muitas vezes, na recuperação depois de um estresse agudo, seja de uma cirurgia ou de uma intercorrência por uma doença que um idoso sofre. Então, eu insisto muito na fisioterapia motora e respiratória. Motora, quase sempre. A respiratória naqueles casos em que tem algum comprometimento pulmonar mais específico. Se não, mas a motora, eu costumo dizer uma coisa. Para a gente envelhecer bem, tem que ter 2 coisas. Cabeça e perna. Isso é bom. Agora, você sabe, estou falando dos primórdios da minimamente invasiva, da laparoscópica, então se discutia muito, não pode fazer isso em idoso, que tem suas complicações. Hoje, eu vejo totalmente ao contrário. Hoje eu vejo o robô e a laparoscopia como uma dádiva, porque você botou a pessoa idosa de pé, acabaram os problemas de embolia, trombose, infecção. E aí a parte cognitiva melhora. Eu acho que é a melhor fisioterapia que existe na face da Terra. Então esse conceito cai por terra porque melhora muito, né? Se for possível, sempre fazer minimamente invasiva. Ô, Liboni, você também está falando uma coisa que eu acho importante, além de fazer minimamente invasiva, eu também queria ajudar as pessoas a perderem o preconceito com relação à cirurgia, com o ponto que as pessoas, em geral, mais temem, que é a famosa anestesia. Às vezes as pessoas têm um conceito sobre a anestesia, que são os riscos da anestesia de antigamente. Nos últimos 20, 30 anos, a anestesia mudou radicalmente. Hoje, os remédios que a gente tem e a monitorização anestésica que existe, porque o paciente está sendo monitorado do ponto de vista cardíaco, respiratório, cerebral, durante toda a cirurgia, que é uma coisa espetacular. Então, assim como os voos, os aviões mudaram muito nos últimos 30, 40 anos, a anestesia também. As pessoas precisam perder um pouco... Não, eu não tenho medo da cirurgia, eu tenho medo da anestesia. É o contrário. É o contrário. É o contrário. É o contrário. A anestesia é o menos problemático nisso. Mas é um pouco porque existe um inconsciente
popular, né? Aquela ideia antiga que Ideia tinha, antiga do medo da anestesia. E eu tenho que falar isso porque eu sou filha de anestesista e sim. minha mãe, que é anestesista, sofria demais com essa ideia. Poxa, as pessoas não sabem nada do que é anestesia. Não, é verdade. Desde o surgimento do Propofol, alguns anos atrás, me lembro que antigamente você não podia durar muito tempo a anestesia, você não podia fazer cirurgias combinadas, hoje você pode ficar horas, né? Horas. Ele é metabolizado no rim, não tem hepatotoxicidade. É um grande avanço medicamentoso, né? Muito. Não, eu acho que hoje a tecnologia fez uma diferença tremenda. Uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer, né? Vacinação e cirurgias em época de Covid. Então, por exemplo, um paciente idoso, ele está esperando para fazer uma cirurgia eletiva, mas ele quer vacinar antes. Ou ele opera e depois vacina, qual o tempo e se Covid atrapalha ou não. Última pergunta que é chata, né? Que ninguém aguenta mais falar de Covid, mas você tem alguma orientação em relação Bom, mas a isso? é o que todo mundo tem mais dúvida. Bom, em relação à primeira ideia, vacinar ou não vacinar? Sem dúvida nenhuma, vacinar. Não, quero dizer, a primeira dúvida, as pessoas, muita gente pergunta, devo vacinar ou não devo vacinar? E os riscos da vacinação? Nós precisamos da vacinação para sair dessa crise sanitária brasileira e mundial. Então, a primeira coisa, mas tem risco a vacinação? Tem, mas tem muito mais risco a doença. Então, também ninguém aqui está querendo ser ingênuo de dizer que são vacinas novas, a gente não conhece os problemas delas a longo prazo, é verdade, mas a gente está vendo já as consequências gravíssimas da pandemia. Então, vacinar sim. Em relação a vacinar antes da cirurgia, depende da necessidade da cirurgia. Se é uma cirurgia eletiva, acho que com certeza a gente tenta a vacinação antes, ainda que a vacinação não impeça completamente, não zere o risco de infecção, especialmente em relação à Coronavac, que tem uma eficácia pouco acima de 50%. Mas isso, em termos populacionais, é muita coisa e é necessário. Bom, então, na medida do possível, vacinar antes, sim. Se for uma cirurgia de alguma situação em que a pessoa já adiou vários meses a cirurgia, o problema vem se agravando, aí sim, eu acho que é pesar risco-benefício. Não há uma contraindicação absoluta para a cirurgia durante a época de Covid. O que se tem pedido, e é com bom senso, que se adiem as cirurgias que são adiáveis. Exatamente. Agora, doutora, aí eu vacinei. Aí quanto tempo eu demoro para poder operar? Tem restrição nisso? Não, em princípio, a gente pensa que a imunidade ela vai ser adquirida com maior certeza depois de 30 dias da segunda dose, é quando seria o momento mais seguro, né? As respostas a gente ainda tem mais dúvidas do que respostas. Mas eu falo isso baseado, por exemplo, na questão dos anticorpos. Tem gente que está querendo dosar anticorpo para saber se a vacina foi eficaz ou não. Não deve ser feito isso, porque ainda nós não temos certeza se a dosagem de anticorpos funciona para checar se a vacina funcionou ou não. Em relação aos anticorpos totais, IgG e IgM, ao que parece, não serve. Existe um novo ensaio, um novo tipo de exame que se chama anticorpos neutralizantes, que possivelmente sirvam para avaliar a eficácia da vacina numa coleta depois de 30 dias da última dose. Mas ainda assim, nós não temos certeza. E os casos pós-Covid, que de repente eu tive um caso, o paciente tinha um tumor quase obstruindo, nós temos o RT-PCR deu Covid, a gente teve que esperar o período. Então a gente tem feito, a gente tem seguido o protocolo mesmo para jovens, que dependendo se é um caso leve, é um caso que o doente ficou internado ou ele foi para UTI, e isso gera tempos de indicação cirúrgica. De isolamento também. Isolamento, então vocês têm feito a mesma coisa para os casos geriátricos? Sim, casos leves, em geral isolamento... se o paciente teve esse quadro muito leve, o isolamento pode ser feito até 10 dias depois do início dos sintomas. Cirurgia 20 dias depois, E a cirurgia 20 dias depois. Tá. Eu não estou falando primeiro de isolamento, que é de contactuantes, né? 10 dias, cirurgia 20 dias. 20 dias.
Casos moderados, a gente isolamento 3 semanas, 21 dias, e aí a cirurgia Sim. 1 mês, né? Um Isso. pouco. A gente tem que ver a recuperação do organismo da pessoa, porque a gente tem visto, não é incomum, sim, assim, o que nós estamos chamando de síndrome pós-Covid, que são sintomas ou algumas alterações orgânicas depois de de infecção por Covid moderada e grave. Então, nesses casos... Alteração hepática, intestinal, respiratória, Isso. todas essas coisas. Respiratório, os principais neuropsiquiátricos, inclusive semana passada, né, a gente teve aí a grande imprensa divulgou bastante um estudo grande que saiu, que 1/3 dos pacientes pós-Covid estão evoluindo com algum problema neuropsiquiátrico. Depressão, ansiedade, mas, por exemplo, pacientes que nós geriatras vemos com doenças neurológicas, com demência, a gente tem visto diversos pacientes que estão apresentando uma piora cognitiva pós-Covid. E se isso vai ser reversível ou não, nós não sabemos, o tempo vai dizer. Como o paladar e outras coisas que voltam, deve retornar, né? Bom, bacana. Eu queria agradecer, então, a tua vinda, eu acho que foi fantástica. Eu acho que é importante a gente entender a importância do geriatra em enxugar essas medicações, transformar a qualidade de vida. O médico tem essa função de transformar a vida das pessoas. E como é importante ter profissionais que nos ajudam, né? É desmistificar as cirurgias, não pensar em números, mas sim no status quo, olhar a pessoa, sentir como ela está e indicar. E obrigado pela tua presença, sempre esclarecedora, fala com uma facilidade, professor é outro nível. Eu que agradeço, Liboni, foi um prazer estar com você, é uma simpatia também. Então, obrigado. Obrigada a todos. Obrigada.